Então a gente não pode pensar que um falso cognato vai ser sempre a mesma coisa, porque você pode já ver que é um falso cognato, não é a mesma coisa, né? Hey guys, how you doing? My name is Matt Claro e eu tô aqui falando pra você dessa coisa chata mesmo que você deve saber, que é esse falso cognato. Se eu perguntar pra você o que é agenda, você deve perguntar pra mim, isso é agenda, né? Aquela questão que você vê no dia a dia, todo aquele schedule seu, mas não é, galera. Agenda, quando a gente tá falando em inglês, é pauta do dia. Então, se alguém falar para você, hey, what's the agenda today? Ou seja, qual é a agenda ou pauta do dia de hoje? Você não pode falar, como você vai falar em português, 10, 11 horas. Isso aqui é muito importante, certo? Então, uma das coisas muito comum que a gente vê é isso aqui. Então, a gente não pode pensar que um falso cognato vai ser sempre a mesma coisa, porque você pode já ver que é um falso cognato, não é a mesma coisa, né? Então, primeiramente, vamos pegar isso aqui e... claro, você vai saber que a agenda agora é pauta do dia. Eu coloquei aqui para vocês algumas palavras muito parecidas em português que você pode confundir. Por exemplo, uma coisa que eu amo que as pessoas confundem muito. O que é? Fabric. Você pensa assim, fábrica? Não é fábrica não, galera. Fabric significa tecido. Daí você fala assim, meu Deus. Então, quando você fala assim, dude, I like your fabric, what is this? Polyester? Ele está falando o quê? Que não gosta da sua fábrica, não. Gosta do tecido que você está usando. Então, isso é muito importante. O que eu recomendo vocês fazerem? Você nota isso aqui num papel, caderno, e pratica e veja outras palavras de falsos cognatos que vai ajudar você muito quando eles falarem para você. Porque, novamente, fabric, você já automaticamente pensa, é fábrica. Mas fique ligado, porque não é isso, claro. Então, vamos fazer agora, de forma ordenada, isso aqui todo, beleza? Ok. Daí a gente tem actually. Daí você deve pensar, o que é actually? Actually em inglês significa na verdade. E daí como você pode usar isso? Muitas vezes a gente usa lá nos Estados Unidos muito, a gente fala actually, so, enfim, para continuar uma palavra. Então, eu tô falando para você, it was really good yesterday what we did. Actually, na verdade, as pessoas confundem muito com uma palavra semelhante ao português, certo? Então, anota isso, como eu falei para vocês, anotam essas coisas que eu vou pagar e eu vou colocar para vocês um bônus no final, para vocês entenderem tudo isso, certo? Daí você fala assim, intoxication, intoxicação, o que significa isso? Quando você está lá e uma polícia vai nos Estados Unidos e fala assim, sir, it seems like you're intoxicated, ou seja, você está embriagado, né? Você está doidão, certo? Então é muito importante isso. Então quando você está intoxicated, é porque você está bêbado. Então, por favor, don't be intoxicated. Então é muito importante. Não é intoxicado, você não comeu nada no restaurante antes, tá certo? Você bebeu alguma coisa antes do restaurante. Então isso é muito importante. Daí outra coisa que as pessoas confundem muito, galera, é collar. O que é collar? Você pensa que é colar? Não, collar é gola. Então quando eu estou falando, poxa, eu gosto de uma camiseta com collar, não com colar, né? Você não vai falar que você gosta de uma camiseta com colar. É que você gosta de camisetas polo, que tem gola. Muito importante isso, certo? Então, essa aqui é uma coisa muito comum que brasileiro confunde. Então, não pode confundir isso em inglês. Outra coisa, galera, é data. Você pensa, data. Então, hoje, vamos supor que hoje é junho. Claro que é junho, né? A data não é data. Data, se você sabe, significa dados. E é muito importante você saber isso. Então, se alguém falar para você, data, está simplesmente falando para você os dados de certas coisas. Não pode confundir isso. E como que você fala data em português mesmo? Por exemplo, hoje é 29 de junho. Então, você vai falar o date, que também significa o encontro com as pessoas que você gosta, né? Yeah. Então, tem que lembrar disso, que data é isso. Daí a gente tem novel. Novel você pensa, é novela, né? Eu adoro ver a novela, mas não é que você gosta de ver a novel, porque novel significa livro de romance. Olha para isso aqui, que loucura. Você olha isso aqui,
já pensa, só colocar um A aqui para falar que é novela. Mas não é assim não, ó. Novel significa romance em livros. Então, ó, os 50 tons de cinza, 50 Shades of Grey, é um novel. Enfim, daí tem isso aqui, galera, que é muito importante, que é tax. Que se você não pagar seu tax nos Estados Unidos, você vai ser preso. Eles batem na sua porta lá e falam, where's the money? Bitch. Enfim, é uma outra história. E daí, enfim, tax significa imposto. E nos Estados Unidos é uma coisa que a gente tem um saying lá, uma fala que é, tem 3 coisas que são garantidas na sua vida. Life, death and tax. Ou seja, a sua vida, a morte, imposto que você tem que pagar para o governo americano. Então é isso, não é taxa, é imposto, certo? Legend, quando você pensa legend, você pensa em legenda, alguma coisa desse tipo. Mas legend é uma pessoa lendária, um Pelé da vida, um Michael Jordan em basquete. Então, legend, certo? Vou repetir novamente, que as pessoas muitas vezes confundem. Então é legend, certo? E grip, você pensa assim, ó, gripe, gripe. E na verdade não é gripe. Gripe significa flu. Então quando eu tô assim passando mal, galera, eu não tô com grip, eu tô com a flu. I'm with the flu. E grip é uma coisa que você segura firmemente, certo? Então eu tô gripping esse piloto e é muito importante. E daí temos, galera, of course, devolve. O que significa devolve? Você fala assim, devolve significa devolver. Mas não necessariamente significa transferir, galera. Daí você fala assim, devolver, transferir, de certa forma é muito diferente, porque você pode devolver alguma coisa para a pessoa e você pode transferir para uma pessoa que não deu, nesse caso deu para você anteriormente. Então não confunde isso, que é muito importante. Então, novamente, é devolve, mas não é devolver, certo? E costume, você pensa, é costume, né? Então, my costume é arroz e feijão. Não, não é não. Mas enfim, o costume é fantasia. No dia das bruxas, o costume, você está falando o quê? Você está usando, sei lá, um costume de fantasma, um costume de, enfim, um anjinho. Certo? Então, costume significa isso, galera. Fantasia. Então, como eu falei para vocês novamente, anotam essas coisas que você pode ver em um texto, quando está lendo algum livro, principalmente se está lendo um livro de finanças, taxes, data, que é dados. E é importante você saber essa diferença, para você não confundir data ou taxa. Grande diferença, né, galera? E claro, deception. Deception não é decepção, não. Quantas pessoas erram falando que é deception? Deception é você enganar alguma pessoa. Quando a pessoa está fazendo alguma deception, é que ela está enganando. Então, não seja uma pessoa que faz deception com os outros, claro, né? E convict, não é uma pessoa convicta, né? Outra coisa que muitas pessoas erram. Convict é uma pessoa que vai ser preso, né? Que foi julgado e provavelmente vai morrer. Porque no final das contas é os Estados Unidos, né? Então, I'm messing with you guys. Então é basicamente isso, certo? Então eu só quero que você grave isso aqui. Repetir novamente para vocês as coisas importantes. Que é devolve, costume e deception. Temos tax, que é muito importante. Entre outras coisas. Então essas palavras muito comuns que você pode encontrar, que é um falso cognato, e você sabendo essas coisas assim no livro ou na fala, vai fazer uma grande diferença para sua interpretação, certo? Então galera, novamente, estude isso. E my name is Matt, espero que você tenha gostado dessa aula bem curtinha, e I'll see you guys next time, bye bye.